Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito de verdade continuar nos iluminando, nos intuindo e nos direcionando em nosso estudo, para que possamos, da melhor maneira possível, penetrar no Evangelho e, de certo modo, compreender a essência do Evangelho. Pois como eu costumo dizer, nós não temos a menor pretensão de ficar repetindo palavras, como muitas vezes nós fazemos ao longo dos séculos. E sim compreender a essência, como disse o sábio, o filósofo Aristóteles, o verdadeiro cientista e o verdadeiro filósofo é aquele que para diante de algo e analisa o que aquilo de fato significa. Ou seja, não é a quantidade de coisas, não é a quantidade de conheceres ou saberes, mas sim o quanto compreendemos de cada coisa, por mais ínfima possa aparentar. Nosso último estudo, nós falamos sobre os tormentos voluntários e foi um tema, diríamos, assim, um tanto incomum. E seguindo a sequência, hoje no nosso capítulo 5, item 24, o nosso tema será a verdadeira desgraça. E é uma mensagem recebida em Paris em 1861, de autoria de Delphine de Girardin. Eu vou lendo e comentarei alguma coisa sobre. Todos falam da desgraça. Todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles veem a desgraça na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que deseja vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Esse finalzinho deste parágrafo é muito interessante, porque em suma o que Girardin está nos dizendo aqui é que a verdadeira desgraça não é quando nós analisamos aquilo de modo imediato. E sim, a verdadeira desgraça, ela está nas consequências de uma coisa do que na própria coisa, né? Ou seja, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, são ações que necessariamente e inexoravelmente terá também consequências, porque esta é a lei natural, né? A lei natural de ação-reação, ou seja, toda ação há também reação, né? E não vou aprofundar muito na temática ação-reação, porque é uma temática relativamente composta, relativamente complexa, no tocante a ação concomitantemente e, de certo modo, também simultaneamente uma reação. Não, às vezes nós temos a tendência de pensar numa ação, numa reação de modo separado, dissociado, para que a gente possa fazer uma leitura. Mas dentro das leis naturais do universo, a infinita sabedoria estabelecer é que a alteração imediatamente já tem uma reação, simultaneamente, né? No sentido de que quando eu tenho uma ação, simultaneamente eu já determino a reação. Por mais que esta reação possa ter um efeito que eu perceba num tempo futuro, mas o fato é que na ação eu já determino a reação.
Isso quer dizer então que ação e reação são simultâneas, né? No sentido de que eu posso perceber depois, mas é no exato momento das ações que eu estou determinando as reações. E é por isso que Delfino de Girardin vem nos alertar que a verdadeira desgraça não está na própria coisa, e sim nas consequências, né, de uma coisa. Porque eu não percebo que na coisa é uma desgraça. Porque é exatamente na coisa que eu estou determinando as consequências. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Então aqui ele faz, né, um comparativo, uma observação. Aquele que inicialmente é aborrecido, mas acaba tendo como consequência a produção do bem, não seria esse menos desgraçado, né, do que aquele que está feliz no momento, mas traz funestas consequências, né, ruins consequências? Está feliz agora, mas o que ele faz para ser feliz agora é o que vai ter funestas consequências? Não seria esse mais desgraçado? Aquele hábito, aquela ação, aquela atitude que me alegra no momento, que exacerba meus sentidos, né? Ela naquele momento ela me pode ser prazerosa, pode me ser feliz, né? Como ele utiliza o termo aqui, mas as consequências são funestas, muitas vezes devastadoras. Não seria esse mais desgraçado, né? Eu vou utilizar um exemplo prático para nós entendermos aqui, obviamente deixando bem claro que não é em caráter de julgamento, apenas para analisarmos. Aquele que bebe, que fica alegre, que fica contente no momento, né? Não seria esse ato, às vezes, que geraria a consequência de um vício, de eventualmente um homicídio, um assassinato, e daí homicídio por acidente de trânsito, tantas outras desgraças decorrentes disso, né? Então, aqui ele faz esta observação, a gente não atenta para a consequência, né? E é o inverso, aquele que às vezes se privaria de uma suposta alegria imediata, mas ele está produzindo bem como consequência. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Compensação aqui no sentido, né, de equilíbrio, não no sentido de mérito, né, de mérito, mas no sentido de equilíbrio. Embora aqui nós falamos sobre ações, reações, ainda na vida presente, né, aqui Delfino de Girardin nos faz um alerta no tocante à vida além desta vida, no sentido de que tudo que a gente chama de desgraça nós atribuímos apenas a esta existência e esquecemos de analisar as ações daqui, né, no tocante às consequências na vida além desta vida, né? E aqui ele diz, né, que essa desgraça, né, ela acaba cessando com a vida, né? Ou seja, o que a gente acha que é desgraça aqui tudo na vida passa, como disse nosso amigo Chico Xavier, né? Tudo na vida passa, né? Nada permanece, perpetua na vida terrena. Isso é uma maravilha fantástica, ou seja, isto é a prova cabal da efemeridade do mal, da efemeridade dos erros, dos equívocos, dos enganos, enfim, da perversidade. Esse catatal todo de coisas menos dignas, tudo passa, tudo permanece. Por isso, o bem não é uma coisa que poeticamente é legal, ser bonzinho é legal.
é uma coisa que faz parte do contexto lógico, pois só o bem perdura, né? No sentido que o mal é efêmero, é desnecessário, é transitório, enfim, né? Não vou também aprofundar neste ponto no momento, que não é o assunto, mas mostrando que exatamente o cessar da vida do corpo, promovendo-nos para a vida além desta vida, que promove também o equilíbrio, ou seja, não há de recear que determinadas privações ou determinados cessar de atitudes menos dignas, que nós eventualmente no presente não nos sentiríamos bem, isso seria ruim, né? Estou falando aqui no sentido assim, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que ser feliz, tenho que alegrar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Bobagem, não sei o quê. Aqui a mensagem nos coloca que, primeiro, que não necessariamente é ruim privar-se de determinadas coisas, no sentido de que privar é que é o bom, né? Na verdade, privar não seria exatamente privar, seria o fazer, seria a vontade mesmo, né? Como disse o sábio pensador Immanuel Kant, né? O homem que faz o que quer é escravo de si mesmo, né? Ou seja, ser liberto de si mesmo é um feito muito sábio. E então, ou seja, aquilo que eventualmente eu não teria condições de compreender, que eu ainda estivesse aprisionado e mesmo assim subjugado não fizesse, ainda há o equilíbrio destas coisas, né? Tudo cessa com a vida do corpo e tudo se equilibra. Por isso não faz o menor sentido procedermos agindo mal ou agindo tendo como consequência o mal. Não vale a pena, né? Não vale a pena, não só não vale a pena, como é uma desgraça. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. É muito profundo este quarto parágrafo do item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Raros são aqueles que se atrevem a ler esta mensagem, a interpretar esta mensagem, porque ela não é de muito agrado do comum, né? Poxa, a desgraça é a alegria, o prazer, a fama. Eu pensei que tudo isso é que era o máximo. Então, a desgraça é isso mesmo. Por que aqui ele começa dizendo que a desgraça é a alegria? A desgraça é a alegria porque a alegria normalmente é o atender das paixões imediatas, superficiais e animalescas da vontade humana. Então, o que seria, o que não seria desgraça, né? O que seria a graça seria a felicidade, mas a alegria é desgraça, né? O prazer é desgraça, porque todas estas coisas atenderiam apenas às reivindicações do corpo animalesco, o prazer imediato, né? A fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, né? Por que aqui ele coloca a louca satisfação da vaidade? Outro dia eu até comentei num estudo, né? Nós odiamos ficar velhos, né? Odiamos ter rugas, nós gostaríamos de eternamente ter a aparência dos 20 anos, né? Dos 15, talvez dos 30, né?
é uma louca satisfação da vaidade, porque nós investimos muito de nosso tempo, de nossa vida, que a gente conquista em dinheiro para poder satisfazer a vaidade, né? Estou falando aqui mais no tocante à aparência física, mas a vaidade em todos os sentidos, a vaidade psicológica de querer ser o mais, eu sou bom. Ninguém gosta de dizer que não terminou o primário e quando fala de um modo pejorativo, né? Ou quem fez uma faculdade, 2, 3, gosta de ficar dizendo eu fiz 2, 3, eu sou bom. Se ele não diz, né? Ele diz eu não sou bom, mas fala eu não sou bom, já querendo ser melhor que todo mundo que não disse. Algo mais ou menos nesse sentido. A vaidade nossa é algo muito exacerbado na nossa atual condição humana, em todos os sentidos, e por isso ele chama de louca satisfação, porque nós empreendemos sem limites na satisfação da vaidade. Nós devastamos relacionamentos interpessoais, relacionamentos humanos por conta da satisfação da vaidade. Enfim, aí vai, né? Tudo isso que asfixiam a consciência, oprime o pensamento, né? A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo, né? Nós buscamos com mais ardente desejo não encontrar a consciência, não promover o despertamento da consciência, adoramos viver inconscientes no modo automático e daí por diante. Tendes esperanças, vós que chorais, tremei vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Olha que começo de parágrafo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acosta na miséria, espreita o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlaguecida pela indiferença e o egoísmo. Né? Aqui este parágrafo, resumidamente, né, ele está dizendo o seguinte: a ociosidade e a indiferença é a maior desgraça que o ser humano pode estar investido, atendendo, vivendo em função do atendimento dos prazeres do teu próprio corpo, buscando conforto, indiferente e egoísta à realidade humana. Esse pode tremer pra caramba, né? Porque não se pode enganar a Deus. Ninguém está aqui na vida para fazer um turismo, né? Para poder brincar. Nós estamos aqui, todo este investimento em vida em cada um de nós tem um motivo, tem um objetivo, né? E com certeza não é indiferença, não é egoísmo, senão nós não existimos em sociedade. Se Deus fosse bom, jamais nos colocaria em sociedade para sermos egoístas, né? Para poder usurparmos uns dos outros. Enfim, que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, conquanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Essa mensagem parece que termina um tanto poética, né? Talvez nós poderíamos achar essa é um pouco de poesia, está um tanto distante da realidade. Quiçá
alguns de nós poderíamos concluir deste modo. Mas o que nós estamos observando aqui é uma mensagem profundamente legítima, consciente, lúcida, analogando para que entendamos, venhamos a aprimorar nossa compreensão de uma ideia que nós, em tese, literalmente repetimos diariamente, o tempo todo, nas escolas, nas tribunas, enfim, mas tudo como maquiagem, tudo como satisfação da vaidade. E aqui a mensagem começa, neste parágrafo, dizendo o seguinte: que o Espiritismo vos esclareça, restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro. Estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. No sentido de que a proposta é que olhemos bem para estas desgraças. A proposta é que nós olhemos bem para a indiferença e o egoísmo. E quando eu falo olhemos bem, no sentido que também não serei infantil, e quando eu falo infantil, com todo respeito a tudo e a todos, obviamente, como reiteradas vezes tenho feito ao longo de nossos estudos, mas no sentido que não faz o menor sentido eu estar estudando aqui e ficar passando sermão nos outros. Olha, não sejam egoístas, não sejam indiferentes. Porque eu iria propor isso para alguém se eu não assumir essa postura em mim mesmo? Porque essa preocupação de eu querer que os outros se transformem sem eu transformar eu mesmo? Como disse o sábio Gandhi, se eu quiser transformar o mundo, eu tenho que transformar a mim mesmo. Porque eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar eu mesmo. E mudando eu mesmo, eu mudo também o mundo, porque faço eu parte do mundo. Então, é um pensamento muito simples, mas que nós costumeiramente esquecemos. Somos infantis de achar que temos que pregar sermão, ficar chamando a atenção dos outros, ficar dando duro nos outros, repreendendo os outros. Não faz o menor sentido do ponto de vista psicológico. Se sermão fizesse bem e sentido e tivesse resultado, a Santa Inquisição tinha tornado a humanidade santa. E até quando nós ficaremos com esta postura de inquisidores, ainda que nas palavras, ainda que na tentativa de, com repreensão, coerção, duras agressões verbais, tentando conduzir a alma do outro a Deus? Até quando ficaremos nessa infantil postura? Repito mais uma vez, infantil, com respeito a tudo e a todos, mas nós estamos no terceiro milênio. Nós estamos aqui no estudo do Evangelho, baseado numa obra do professor Hippolyte Léon Denis Arevai, escrito há quase 200 anos. Nós estamos na era da informação. Não dá mais para aqueles que alegam estudantes, aprendizes, dizer que desconhecem determinadas informações. Na era da informação, somos bombardeados por informações. Então não dá para alegarmos ignorância, no sentido de que nós não sabíamos, nós não passamos por isso. A obra que eu estou lendo é uma obra que possui quase 200 anos. E ela está falando de uma coisa que já é dita há mais de 2000 anos. Quer dizer, não dá para, seria muito infantil alegarmos ignorância. Enfim, tudo isso só para apontarmos a importância de aprofundarmos na reflexão do termo indiferença e egoísmo, o que de fato significa egoísmo, o que de fato significa indiferença, o que de fato egoísmo tem a ver com a minha vida. Esta é a proposta da mensagem. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.